quando eu tô fazendo a música com alguém, eu faço questão de entrar no mundo dela, né? E de começar a criar com essa pegada que a pessoa teria. Assim, não que eu vou copiar ou fazer, mas é meio que entrar no mundo mesmo. Você acaba, mesmo que sem querer, fazendo coisas pensando que a pessoa faria e acaba tendo a ver com ela. Mas como eu tenho um traço muito forte também, uma impressão, né, das minhas músicas, por mais que eu faça isso, sempre vai ter uma coisa que se a pessoa ouvir falar, mas é da Roberta, então bem que eu prestei atenção, tem uma coisa dela mesmo, assim. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Chris Sayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Natural de Minas Gerais, Roberta Campos é cantora e compositora. Iniciou sua carreira de forma independente em 2008 com seu disco Para Aquelas Perguntas Tortas, realizando todo o trabalho de composição, gravação e até mesmo fazendo o encarte do disco por conta própria. 15 anos depois, Roberta conta com 8 álbuns na carreira, uma indicação ao Grammy Latino e 21 músicas em trilhas sonoras de novelas. No episódio de hoje, Roberta conta sobre a curiosa história de uma parceria com a cantora do Reino Unido, Cat Eaton, que deu origem à canção Esqueço das Horas, Always on Replay. Também vamos ouvir um pouco da própria Cat e do seu marido Nick Atkinson, que foi responsável pela produção da música. A tradução das falas deles você encontra na descrição do episódio. Eu sou Roberta Campos, nasci em Minas Gerais, em Caetanópolis, moro em São Paulo há quase 20 anos já. Sou cantora, compositora, produtora. Essa parceria com a Cat Eaton, eu tive a ideia depois de ouvir uma música dela no Spotify. E a música dela que me chamou muita atenção foi Lottery Ticket. Então eu tava com uma playlist onde todas as músicas novas que eu ia escutando assim, colocava naquela playlist. E no primeiro momento eu gostei, mas não parei pra ouvir e sentir aquele impacto que depois, ouvindo a playlist, ela voltou pra mim e eu tive. Aí eu olhei assim a foto dela, tudo, e me bateu uma curiosidade de pesquisar um pouco mais, fui ver coisas no YouTube, também no Google, pesquisar de onde ela era, o que fazia. Fui ouvir o disco todo, que tinha um disco dela lá e vários outros singles também. E aí fui procurar no Instagram. Quando eu tava vendo no Instagram, vendo as fotos e tudo, ouvindo assistindo alguns vídeos que ela disponibilizou lá, e aí veio a vontade de escrever e convidar para fazer uma música. Eu comecei a ter uma ideia já de fazer uma música nas 2 línguas, num formato legal para tocar nas rádios do Brasil e tal. Fiquei muito afim de fazer isso. E levei para ela essa vontade já. Já escrevi, me apresentei, mandei meu Spotify, convidei para ela ouvir. Falei que se ela gostasse, eu queria convidá-la para compor uma canção comigo, porque eu tinha visto que ela é compositora também. E aí chamei para compor comigo, a ideia seria em português e em inglês, para tocar nas rádios do Brasil e tal. E ela foi super rápida também, logo me respondeu. E aí ela até comentou comigo que o Nick Atkinson, que é o parceiro dela de composição, eles fazem as coisas juntos também e tal. Ela falou, mas o Nick normalmente compõe junto comigo. Eu falei, tudo bem, vamos fazer os 3, né? E aí a canção é de minha autoria, da Cat e do Nick Atkinson também, que inclusive o Nick também produziu a música, mas começou assim. E é uma coisa diferente pra mim, porque normalmente eu converso com as pessoas sabendo falar a língua delas, né? E o inglês pra mim ainda é uma coisa meio solta. Até comecei a fazer
aula já e tudo. Em breve vou estar mais segura, assim, no idioma. Mas eu fui ali muito auxiliada pelo Google Translator. Aí depois ela marcou comigo um call, queria marcar um call. Aí, ao invés de desesperar, eu fui pedir ajuda, né. Chamei meu assessor, perguntei se ele podia participar para me auxiliar nessa conversa. Aí a gente conversou, falei mais ali um pouco sobre mim, sobre o que eu pensava pra música, e aí fui pra canção. Eu tinha feito algumas parcerias com outros artistas de fora do Brasil, mas em espanhol. Na verdade, a primeira parceria que eu fiz foi com a Elida Almeida, que é de Cabo Verde, é lá da África, e foi uma coisa bem diferente, assim, também. Ela me chamou para participar de um show dela aqui no Brasil, e aí depois desse show, que foi muito legal, assim, ela me convidou pra gente fazer uma música junto, em crioulo e em português, e para que eu gravasse junto com ela também. Ficou muito bonita a canção, e eu canto em crioulo também, ela me ajudou, me ensinou a cantar. Aí comecei a estudar espanhol, né, durante a pandemia. Hoje eu falo em espanhol, componho na língua também e fiz bastante canções. Eu tenho hoje mais de 25 músicas em espanhol e lancei a primeira canção, o primeiro feat com o Sérgio Echenique, que é da República Dominicana, uma música nossa, que se chama Me Enredé con tu piel, e lançamos no final de 2021. A música ficou muito bonita também. E depois fui convidada pelo Diego Orreda lá da Espanha, que mora no México, para cantar com ele uma música dele, muito bonita também, chamada Garibaldi. A diferença de compor sozinha e com outro artista é que eu fico ali comigo mesma e me levando para caminhos que às vezes me surpreendo também, mas mesmo que às vezes eu faça uma coisa diferente, e falo: "Caramba, como que eu tive essa ideia? Uma bela sacada". Aquilo não me surpreende tanto quanto, às vezes, receber uma ideia de alguém, ou completando uma ideia minha, ou trazendo uma música para que eu termine. Ele sempre vai levar a canção para um outro lugar que eu não levaria. Então essa é a grande diferença. Tem um jeito também diferente de compor, que eu gosto de fazer as minhas parcerias de uma forma mais solitária. Eu componho no meu canto, a pessoa no cantinho dela ali, depois a gente vai juntando as coisas e se junta mesmo para celebrar. Eu não consigo ter essa essa fluência, relaxar compondo no mesmo ambiente, sabe. Eu acho que eu tenho um problema, não é problema, é meu jeito, né, eu saio do foco muito rápido. Então se eu não estiver focada ali sozinha, sem nenhuma interrupção, eu consigo fluir mais. Se estiver dividindo a ideia, que eu acho super legal, saudável e tudo, mas eu preciso do meu tempo para levar aquilo, trazer de volta e trocando ideia depois, porque senão fica muito picado aquilo, e eu acho muito cansativo. E aí não acho tão prazeroso quanto a gente trocar essas informações e depois pegar o melhor daquilo que a gente resolveu que é legal pra música e usar. Ah, quando eu componho junto, assim, se a pessoa vai gravar a música, eu deixo bem livre. É aquela coisa, você vai gravar, a música é sua, né? Então você faz o que você acha legal. Aí se eu vou ficar com a música, daí eu levo também pro meu lugar, né? Não rola essa preocupação de, tipo, vai ficar muito diferente das minhas Eu músicas? sou totalmente tranquila quanto a isso, assim. Não tenho essa preocupação se vai ficar diferente, se vai fugir do meu estilo. Às vezes, quando eu tô fazendo a música com alguém, eu faço questão de entrar no mundo dela, né? E de começar a criar com essa, com essa pegada que a pessoa teria, assim. Não que eu vou copiar ou fazer, mas é meio que entrar no mundo mesmo. Você acaba, mesmo que sem querer, fazendo coisas pensando que a pessoa faria e acaba tendo a ver com ela. Mas como eu tenho um traço muito forte também uma impressão, né, das minhas músicas, por mais que eu faça isso, sempre vai ter uma coisa que se a pessoa ouvir falar: "Mas é da Roberta então é? Ah, bem que eu prestei atenção, tem uma coisa dela mesmo, assim". Porque por mais que eu queira falar: "Vou entrar no mundo da pessoa",
é muito forte, assim, o meu jeito de fazer as minhas músicas. Você tinha comentado, a gravação foi feita inteiramente lá com eles, né? Onde que foi, você sabe, o estúdio, a cidade? Foi feita a gravação em Londres, no home studio mesmo do Nick e da Cat. E foi mixada também lá em Londres e masterizada no Abbey Road. Então, como eu pensei de fazer Esqueço das Horas em português e em inglês para tocar nas rádios, ficou um pouco na minha mão essa responsabilidade, porque eu que entendo, né, moro no país e tudo, entendo como que funciona, assim, o formato, até às vezes um tipo de instrumentação para tocar nas rádios e tudo. Então, eu pensei no tamanho da música, no formato dela, até o tipo mesmo da letra e tudo, para mandar para eles. Foi uma música que demorou um pouco para fazer, porque eu sentei, tentei e não achava que estava bom. Então eu tenho vários inícios de músicas tentando chegar nessa canção. Coisas totalmente diferentes, assim, que eu imaginava que podia ser legal e acabei descartando. E aí quando eu vi que estava bacana, eu fiz a melodia, fiz a letra em português. Esqueço das horas, me lembro de você. Às vezes posso até fingir, but I can't forget you. Sinto o som da tua voz que atravessa o meu peito. Try to hide all the time. Desisto, não tem jeito mais. Quando disfarço que meus planos são enganosos. Daí, com a ajuda do meu assessor, da Marina também, passei para o inglês só para eles entenderem o contexto, né, do que eu tinha escrito ali, para eles fazerem a letra, porque a melodia eu fiz ela toda. E aí já comecei também a pensar no formato, assim, tanto da estrutura da música, como a parte que eu canto, a parte que a Cat canta. E aí mandei para eles e me mandaram uma guia, assim, já uma pré-produçãozinha já. Hi, my name's Nick Atkinson. I'm a musician, songwriter and producer. Hi, I'm Kat Eaton and I'm a singer-songwriter from the UK. In terms of working with Roberta, it was a great experience. It was really good. We're based in the UK and Roberta's based in Brazil, which made things slightly complicated, but we met over a Zoom call, and we just chatted a lot through email and text and got to know each other a bit and exchanged ideas, and it was really easy. We obviously had similar ideas of what we wanted to do, and it was a great experience. Every time you do a writing session, there's always this awkward moment at the beginning of the session where you kind of have little small talk and then you start getting into the nitty-gritty of what you want to write about. And inevitably, what you want to write about comes from personal experience in some kind of way. So you end up talking to a relative stranger at the beginning and then being best friends with them when they leave. So in this situation, I was nervous about it because, first of all, it wasn't going to be one-to-one in the same room. And it was going to be on Zoom, and I knew there was going to be translators, and I knew there was going to be time differences and culture differences and everything like that. But it was so easy to write with Roberta because she's great. And I guess we had a mutual respect for one another, which meant that the trust was never questioned, that we would be able to create something beautiful together. And I think we did. Então, quando eu comecei a escrever, eu já imaginava, sim, uma direção, porque eu já pensava em chamar o Nick para produzir. Então, como eu escutei muitas coisas que a Cat, que ele produziu da Cat, e também algumas outras coisas que ele tinha produzido sem ser com ela, eu já tinha entendido qual que era essa linha dele de produção, né? A pegada e tal, os timbres, e gostei muito. E vi que funcionaria super também aqui no Brasil. E aí, assim, eu não gravei nada de instrumento nessa faixa, mas ele também super sensível
também fez um violão que às vezes eu escuto e falo, caramba, parece muito que eu tô tocando ali, né? Então eu acho que, de toda forma, eu acabei imprimindo muito ali, como eu tive essa troca muito grande com ele, a minha personalidade na música, né? Inclusive, depois quero até produzir alguma coisa minha, assim, só minha, um disco, um single, não sei, com ele. Eu acho que vai ser bem legal. E ele chamou uns músicos bem interessantes também. Daí ele chamou pra tocar o baixo, que é até o baixista do Ed Sheeran, que é o John Cox. E o Sebastian Hanks, que é baterista da Katie Tunstall, que é uma cantora que eu gosto pra caramba também. O Joy Glossop pra tocar os órgãos, que ele toca com James Morrison também. And the inspiration for the production and the arrangement was mainly around Roberta's music. So I went back and listened to all of her stuff to get an idea of her sound. And then I also wanted to incorporate a bit of Cat's sound in terms of the drum groove and a few other bits. É um timaço. E ele gravou os violões e também guitarra. Tem uma percussão baixinha também, né? Acho que foi um sample, porque quando ele me mandou, ele tinha feito tudo sozinho lá, usando instrumentos virtuais e tal, né? Ali no refrão também, uma coisa que fez com que a música crescesse mais foi a abertura de voz, que é uma coisa que eu sempre uso também. Inclusive, eu gravei aqui no Brasil, né, no estúdio Space Blues, e tive essa ideia de abrir para que desse esse impacto também no refrão. E o que é uma coisa legal que a Cat gravou depois de mim. E aí ela usou o mesmo esquema, assim, de abertura de voz. Ela fez a mesma coisa, a mesma melodia. Ficou bem legal. Quando disfarço que meus planos são engano, quase me perco em você, entrego a minha paz. Cada segundo eu anseio por seus gestos e o tempo me distrai. When I realized I made my biggest mistake, I almost lost myself, but now I give you all my grace. Every second yearning for your familiar embrace, until the time reminds me. I was always trying to imitate Roberta's amazing vocal, which also meant that I was trying to sing in Portuguese. Not necessarily very well, and I'm not sure I achieved it. But I was always trying my hardest because it's such a beautiful language and she sings so effortlessly. I did have a little go on Instagram and put a little video up singing along to the lead vocal of Roberta's, and she kindly shared it. I'm not sure how good it was, but she was very sweet in sharing it. Quando disfarço que meus planos são engano, quase me pego em você, entrego minha paz. Cada segundo eu anseio por seus gestos e o tempo me distrai. Meu mundo se desfaz.
queria te perguntar um pouco sobre a letra. Ela veio de algum sentimento específico do momento? Como é que ela surgiu? Não, na verdade, assim, eu pensei o que eu podia falar com essa música, imaginando que a gente estava distante. Eu imaginei também, dentro da melodia que eu estava fazendo, que podia ser uma canção que não fosse tão alegre, assim. Eu acho que quem pediu mais a letra foi a melodia que eu tinha feito, né? Que levou ela mais para esse lugar, assim. E eu achei interessante também, que é um tipo de canção com um traço um pouco diferente, né? Minhas músicas, não que eu tenha só música feliz, mas normalmente elas são muito positivas, alegres e tal. Então eu acho que essa melodia, ela é mais melancólica, ela pedia uma letra mais melancólica também, né? E a parte da letra em inglês da Cat, você sentiu que elas se comunicam, Total. tipo, vem na mesma toada, é meio que um outro ponto de vista ali no Não, segundo totalmente. Até pra fazer, assim, eu acho que ela começou a fazer, ela me chamou e perguntou, assim, se era o que ela tinha entendido mesmo, se pra ela continuar na ideia da música. E aí encaixou super, né? Foi muito preciso o que ela fez. I got a record, always on replay. My memory might be hazy now, but I can't forget the rain falling down against your skin. I'd give anything to be there, just to do it all again. Feel the water seeping in. This song is about love and loss. And although I've experienced love and loss in many relationships, I've never experienced love and loss with my romantic relationship, because I've been with Nick since I was 16. So I've never had the chance. So if you're asking if I've ever been out in the rain, watching the rain fall on somebody's skin, and I'd give anything to be there just to do it all again, I haven't. But I can relate. And I used, particularly in this song, I stole a scene from Midnight in Paris where Owen Wilson, it's the last scene, he has just been struggling to try and understand his partner, and his partner doesn't see him the way that he wants to be seen. And he talks about in the film a few different times how he loves Paris in the 20s, in the rain, at midnight. And his other half just says, no, that's rubbish. I don't like that. So he meets this lovely girl that he's already met before in a little meet cute moment at the end of the film. And she sees him the way that he wants to be seen. And it magically starts raining and turning midnight. And I just thought that moment was really powerful and really lovely. And I thought I'd like to bring this into this song. Queria perguntar agora do solo também, tem um solo bem legal na música. Tem. Você tinha comentado que ele já estava desde o começo, né? Na Como é que foi? verdade, o solo da música foi uma surpresa, que tinha um outro tipo de solo, que aí depois eu fui ouvir na mix que ele mandou um slide, assim, sem avisar, sabe? E eu achei incrível. Eu já tava pegada no solo, tinha gostado bastante, mas eu achei que esse slide trouxe um sentimento, assim, maior pra música, sabe? There's an instrument towards the end of the track that is a little bit uncharacteristic for the genre of music. The idea was, it's something that I do sometimes. If you've had a repeated chorus, it tends to feel like once you get towards the end of the song and you've repeated the chorus a few times, it needs a lift and it needs something, another element basically added in. I used a synth and just created it's quite a percussive rhythmic part.
E agora com vocês, Esqueço das Horas, Always on Replay, de Roberta Campos e Cat Eaton. Esqueço das horas, me lembro de você. Às vezes posso até fingir, but I can't forget you. Sinto o som da tua voz que atravessa o meu peito. Try to hide all the time. Desisto, não tem jeito mais. Quando disfarço que meus planos são engano, quase me perco em você. Entrego a minha paz. Cada segundo eu anseio por seus gestos e o tempo me distrai. Meu mundo se desfaz. I got a record, always on replay. My memory might be hazy now, but I can't forget the rain falling down against your skin. I'd give anything to be there, just to do it all again. Feel the water seeping in. When I realized I made my biggest mistake, I almost lost myself, but now I give you all my grace. Every second yearning for your familiar embrace, until the time reminds me that we're still worlds apart. Quando disfarço que meus planos são engano, quase me perco em você. Entrego a minha paz. Cada segundo eu anseio por seus gestos e o tempo me distrai. Meu mundo se desfaz. When I realized I made my biggest mistake, I almost lost myself, but now I give you all my grace. Every second yearning for your familiar embrace, until the time reminds me that we're still worlds apart. Esqueço das horas, always on replay. Como é que foi essa música? Tá indo bem no rádio? Tá super bem. Ela fechou a semana que passou, primeiro lugar no Rio. Daí tô esperando a lista nova pra saber como ela tá indo no Brasil, assim. Mas ela tava já bem colocada. Quando a gente tava chegando aqui, começou a tocar na Nova Brasil. É mesmo? É, Caramba, bem legal. Então deu certo. Fiz o até seu um plano. vídeo. Falei, tô tocando a nova, porque eu não tinha ouvido ainda, né? Aham. Estamos chegando ao final da entrevista. Eu queria te perguntar agora quais são as novidades daqui pra frente na sua carreira, shows, álbuns, músicas. Eu tô trabalhando o disco nesse momento, o Amor Liberta, né? Que é um álbum que eu lancei no meio de 2021. E tenho música pra lançar, tenho participações que vão ser lançadas no decorrer do ano ainda. Tem uma música em espanhol que tá pronta. Eu tô esperando um momento também pra lançar ela. Tô fazendo um trabalho para poder ir para fora do Brasil também, para me apresentar no Chile, Buenos Aires, Nova York, Miami.
também aqui no Brasil, né? Tem um monte de lugar para ir. Mês que vem eu vou para Belém, um lugar que eu não fui ainda. Então eu quero alcançar esses lugares que a minha música chegou, que eu não fui ainda, e espalhar cada vez mais as minhas canções por aí. Massa. A gente pode esperar novas parcerias aí com outros artistas de fora? Podemos esperar novas parcerias, sim, com artistas de fora, artistas aqui do Brasil também. Eu cheguei a fazer muita coisa, assim, durante esse período de 2020, 2021, com um monte de gente legal, Danilo Caymmi, Carlinhos Brown, Dade Carvalho, Juliana Holanda, Zélia Duncan, que até inclusive da Zélia eu cheguei a gravar uma música que a gente fez juntas, né, que é Depois de Te Encontrar, e muita gente legal, assim, então, tanto aqui do Brasil quanto a galera lá de fora, com certeza em breve a gente vai fazer mais coisas. Para fechar, eu queria te perguntar que artistas, pode ser daqui ou de fora, você tem mais escutado no momento? Eu tenho revisitado algumas coisas que eu gosto, né? Como o Djavan, eu sempre tô ouvindo. Então, coisas que toda entrevista eu vou falar, Djavan, Marisa, eu sempre tô meio que revisitando. Comecei a ouvir mais, assim, que é uma pessoa que eu não ouvia tanto, que é o Chico Buarque. E tô curtindo muito, assim, ouvir as pessoas que cantam em espanhol, até por causa da língua, né? Então eu conheci uma banda de Buenos Aires chamada Conhecendo Rússia, que é muito legal, tenho ouvido bastante eles. O Rory Drexler sempre escuto também. O último álbum dele é muito bom, né? É muito né? bom o último álbum. E gosto muito de folk, né? Então sempre escuto também Johnny Mitchell, Nick Drake. E a Cat direto tô ouvindo também. Eu fiquei sabendo que ela tá lançando um disco novo, tô esperando pra curtir esse novo trabalho dela também. E vocês ainda não se conheceram pessoalmente? Não, é super recente, né? A gente começou a se falar, acho que foi dezembro do ano passado. Não, minto, agosto. Espero em breve conhecer ela. Mas tem um negócio legal, no meu show, eu solto a voz dela. E a voz dela tá sempre ali comigo também. Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @MadSoundsProd no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.